Eu já escutei gente dizer que tem medo do Apocalipse. Não, nem leio. E é um livro realmente que tem umas nuances bem interessantes, né? O próprio Calvino, né? A gente está no meio da Reforma Protestante, né? Fala um pouco de Calvino. Ele tinha dificuldade com o livro de Apocalipse, né? Lá em Genebra, ele chegou a proibir a leitura do livro de Apocalipse. Então, mas muito se dá pela falta de maturidade das pessoas, né? Falta de entendimento, falta da maturidade. Muita gente vê um monte de coisa ali, tem muitas metáforas, muitas figuras, então realmente não é um livro assim tão fácil, né? Mas é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E a gente aprende, dentre outras coisas, que é um livro, a gente pensa que fala só de coisas do futuro, que iriam ou irão acontecer. Mas falava de muitas coisas do presente, né? O Senhor, por exemplo, essa parte aqui, a parte inicial, onde o próprio Jesus, usando a figura do apóstolo João, né? Preso ali na ilha de Patmos, uma ilha onde o Império Romano mandava todos os bandidos, né? Tudo que era de ruins mandavam para a ilha de Patmos. E João estava lá, certamente, pela perseguição romana. E de lá saiu esse livro maravilhoso, tremendo. Então, Apocalipse fala, sim, de coisas que viriam e que virão, mas também falava de coisas ali daquele momento, né? E é o caso das cartas, das 7 cartas, e eu vou ler aqui Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte, isso é Jesus falando diretamente para João. Essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, eu vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mais ou menos o que o Rodrigo acabou de falar aí, né? Cuidado. Isso é a igreja de Laodiceia falando. Mas, Jesus diz, não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério. Se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Meu Deus, é muita coisa aqui. Só uma dúvida aqui, rapidinho. Tá. Já com dúvida, né? Já com dúvida? Você ouviu nossa conversa lá no rancho? Não? Ele foi lá no rancho só para ouvir e depois vir aqui. Exatamente. Obrigado, irmão. Pode continuar aí. Está se confirmando alguma coisa aí, né? Então, gente, é muita coisa aqui nessa carta. Realmente, quem sou eu para falar disso aqui? Mas muitos ensinamentos, muita coisa para a nossa vida. Queria destacar aqui algumas delas. Primeiro, logo no comecinho, né? Jesus se identifica, quem ele é. Sou o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o próprio Cristo. Eu sei o que vocês têm feito. Isso aqui já não diz muita coisa, né? Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, como ele vai dizer para as outras igrejas, né? As outras 6, eu sei o que vocês têm feito. Não há como esconder, né? E eu fico pensando se Jesus viesse hoje falar com as nossas igrejas, né? Certamente ele já começaria assim, eu sei o que vocês estão fazendo. A gente acha que está enganando a Deus, né? Fazendo coisas, muitas vezes para o homem, por causa da carne, para aparecer, para levar um tapinha nas costas. Quem não gosta de tapinha nas costas? Quem não gosta de elogio? Né? Eu passei um bom tempo na minha vida, até pouco tempo, fazia várias coisas na igreja. Depois eu posso contar o meu testemunho. Recentemente, estava envolvido com muitas coisas na igreja. E até fiquei cansado, estafado. Fiquei com medo até de ficar doente. Né? E Deus começou a me falar, a ministrar em várias pregações, me falando que eu tinha que dar uma desacelerada. Slow down, slow motion. E fazendo aquilo tudo, eu fui refletindo, né? Mas por que eu estou fazendo tudo isso, né? Os irmãos me chamavam, você pode coordenar isso, pode assumir aquilo, e eu ia. Aí Deus vai falando, né? Falando, chegou um ponto, eu cansado, e um monte de coisa, e a família sendo deixada de lado, muitas vezes, filhos, esposa. E Deus começou a me dizer que eu tinha que desacelerar, deixar muitas coisas de lado. Eu fui deixando, de um ano e pouco para cá, eu fui deixando. Ministério A, B, C. Para algumas pessoas eu explicava, para outras eu não explicava. Pô, irmão, estou precisando deixar, enfim.
Mas uma das coisas que eu concluí, olhando para o meu coração, que é enganoso, né? A palavra diz, era que muitas dessas coisas eu queria aparecer. Na verdade, eu estava querendo aparecer, sabe? De alguma forma, sabe? Poxa, esse cara é bom, ele é bom nisso, ele é bom Que naquilo. pensa, varão, Deus te revelar isso. Viu? Entendeu? Isso é graça divina, gente. Pois é, e é verdade. E é difícil você receber esse Deus e aceitar isso, né? Porque o certo é você estar lá, ser aplaudido, né? E algumas pessoas gostam de fazer isso, e muitas fazem, até por amor mesmo, né? Poxa, você é bom nisso, você deveria fazer aquilo, e aquilo vai enchendo, a gente vai enchendo, né? E Deus realmente me deu muitas oportunidades boas na vida, no próprio ministério, e eu percebi isso. Então, foi um dos motivos que confirmaram esse meu desejo de desacelerar. Eu fui deixando algumas coisas. De forma que hoje eu olho para algumas posições, ou algumas situações em que eu estava há pouco tempo, que não me enche mais o coração, entendeu? Eu percebi, Deus me falou isso muito claramente, que o que Ele queria de mim era o coração. Não era ativismo. Era fazer. Como se eu tivesse um monte de pontinhos, sabe? Poxa, esse cara tá crescendo aqui e tal, né? Teve uma das eleições lá que teve, uma função lá, e eu fui eleito, meu irmão chegou para mim, rapaz, você é bom de voto, hein? Ixi, aquilo me encheu, né? Eu sou bom de voto na igreja, né? Eu fui eleito, fui 01, né? Então, meus irmãos, é isso que a igreja muitas vezes faz com a gente, sabe? E aqui Cristo diz, eu sei das tuas obras, precisa ficar parecendo, entendeu? Eu sei o que você está fazendo, ou o que você não está fazendo, eu sei o que está por trás de tudo isso. E a gente fica se enganando outros, e Cristo fala aqui de maneira muito clara, né? Eu sei o que vocês têm feito. Aí continua, né? Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem ou frio ou quente. Para aqueles que não sabem, só um pequeno contexto aqui da igreja de Laodiceia, né? O Garrido está começando agora, né? Nessa caminhada, outros podem não saber, outros com certeza sabem já isso aqui, mas por amor aos que não sabem, eu vou contextualizar. Amém. Laodiceia ficava numa região chamada Vale do Lico, né? Hoje é a Turquia, ou pelo menos parte da Turquia, né? As igrejas do Apocalipse. E tinha duas outras cidades próximas, Colossos, daí a carta de Paulo aos Colossenses, sim, e Hierápolis. Então eram 3 cidades bem próximas, como se fosse Brasília, Taguatinga e, sei lá, Ceilândia, não sei. E alguns, como Cristo pega coisas do dia a dia, como ele fazia com as parábolas, né? O que são as parábolas? Jesus pegava situações do dia a dia para trazer uma história e uma mensagem. As pessoas entendiam porque, poxa, realmente a parábola é a semeadura do campo e tal. Ele pegava esses elementos, né, da vida rural para trazer a mensagem. Então, parábola é isso. No Apocalipse ele faz a mesma coisa. Então, ele pega situações dali para trazer a mensagem dele. Por que ele fala desses elementos? Frio, quente, que história é essa? Colírio, né? Não sei por causa disso. Por que isso? A cidade de Colossos tinha uma fonte de água fria, água refrescante. Dizem que era uma água muito gostosa. Colossos. Então as pessoas que bebiam água lá bebiam água maravilhosa. A cidade de Hierápolis, no outro lado, ela tinha, é tipo Caldas Novas aqui no Goiás, né? Ela tinha águas termais. Dizem que as águas eram medicinais. Pessoas iam para lá, até príncipes, pessoas ricas iam para lá para usar daquela água que era medicinal. A água de Laodiceia era o contrário, era morna, porque normalmente era água que vinha lá de Colossos, vinha por tubo, quando chegava lá estava o quê? Morna. Dizem que as pessoas bebiam água e vomitavam. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu nunca tive. Se quiserem ter, podem tentar. Dizem que você pegar água morna e beber, você realmente sente vontade de vomitar. Eu nunca fiz isso, tá? Mas água... Tem lugar? Tem. Oh, meu. Só tem. Fica à vontade. Mais uma bem-aventurada, né? Então a água vinha por tubos, né? Até chegar lá em Laodiceia, estava morna. Uhum. Então era uma água ruim, né? Olha que coisa interessante. Aí Jesus pega essas figuras, né? Olha, povo de Laodiceia, igreja, né? Eu queria que pelo menos a água de vocês fosse fria, como a de Colossos, porque a água fria, ela refresca. Não é verdade? Quando você está morrendo de sede, toma uma água geladinha. Que maravilha, né? Quem dera a água de vocês fosse pelo menos como a de Hierápolis, que é uma água quente, medicinal, né? Traz o quê? Saúde, traz cura, né? Mas na água de vocês é morna. E como as pessoas vomitavam, ele disse, eu estou a ponto de vomitar vocês. Pela obra deles, né? Interessante como ele pega essas figuras. Então as pessoas entenderam a mensagem que é realmente, né? Outra coisa interessante, das 6 outras cartas, todas elas recebem um elogio de Jesus. Se você for analisar as outras 6 cartas, todas são elogiadas, menos Laodiceia. E era uma igreja rica. Vai dizer aqui, né? Era uma cidade rica e uma igreja rica. Tinha
muitas condições interessantes. Dizem os historiadores, lá por ano 60, houve um terremoto naquela região. Várias cidades foram transformadas em pedras, né? Inclusive Laodiceia. E era uma cidade tão rica que as outras todas precisaram da ajuda de Roma para ser reconstruídas. Laodiceia não, se construiu sozinha. Então, uma igreja realmente rica, tinha dinheiro, né? Mas o que é que Jesus fala dessa igreja aqui? Fala da riqueza delas, né? Mas na verdade, Laodiceia, aqui diz, né? Aqui diz que a igreja diz: nós somos ricos, independentes, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, né? Aí o que é que Jesus fala? Na verdade, vocês são miseráveis. Para fazer um contraponto, né, com essa riqueza. Vocês são infelizes, pobres, mas não é igreja rica, soberba, né? Jesus chega e diz isso. Eu acho que é por isso que ele estava fora da igreja, porque aqui vai dizer que ele está fora da igreja fazendo o quê? Batendo na porta. Como é que Cristo está batendo na porta da igreja? É porque ele está fora, né? Ele não está lá dentro. Tem um monte de igreja assim hoje. Cristo está lá de fora. Tem um monte de coisa acontecendo lá dentro. Menos Jesus está lá dentro, né? Meu Deus. Então ele vem e diz, né? Vocês são pobres, nus, miseráveis, é isso que vocês são. Aí ele continua, né? Eu aconselho que vocês comprem, né? Ele diz aqui, né? Sim, além desse aspecto, a cidade de Laodiceia era uma cidade bancária, então tinha muito dinheiro rodando ali, né? Ela produzia uma lã, que dizem que era a melhor lã da área, era uma lã preta, era vendida para vários países. E então, uma coisa interessante, lá diz que tinha uma faculdade, uma escola de medicina, e lá eles fabricavam colírio. Interessante, naquela época já tinha colírio, né? Ou pelo menos a substância que era feito o colírio, né? Então, muitos médicos iam para lá comprar aquele colírio, indicavam para os seus pacientes, enfim. Tem uma cidade, você vê, né? Rica, cheia de oportunidades, né? Tinha banco, tinha faculdade de medicina, tinha uma indústria, olha uma igreja rica, né? Aí o que é que Jesus fala? Eu aconselho, o Laodiceia aqui, vocês venham até mim comprar, né, ouro. O coronel pregou semana passada sobre Isaías, né? Venham comprar de mim, venham trazer de mim o leite e tal. Jesus diz mais ou menos a mesma figura aqui, né? Venham comprar de mim o ouro, né? Venham comprar de mim uma roupa branca, que simboliza a justiça, a pureza, né? Ao contrário da lã de vocês. E venham comprar de mim colírio para os seus olhos. Porque o colírio, sim, de Jesus limpa os olhos da gente. Quando a palavra vem, como eu citei esse meu caso, né? Que eu estava todo cheio de si, né? Aí a palavra vem e coloca você por água abaixo. A palavra faz isso. Coloca você e eu no nosso devido lugar. Isso é um colírio que nós precisamos. Para que serve o colírio, né? Para desembaçar, né? Desembaçar a sua visão. E ele fala: compre colírio de mim, porque aí vocês vão ver a verdade. Comprem ouro de mim, porque o meu ouro é refinado realmente, é um ouro que vale realmente a pena, que é a palavra dele, a salvação dele. E comprem ouro, e comprem a roupa de mim, né? Vestiduras brancas, né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, sabe? Porque aqui foi Laodiceia, mas pode ser a minha igreja, pode ser a sua igreja hoje, não sei como é que ela está, não conheço. A minha igreja, especificamente, é uma igreja, para quem não sabe, eu sou da Presbiteriana 303, aqui em Barra 14. É uma igreja, digamos assim, rica, né? Financeiramente, materialmente. Abençoa muitas pessoas, muitas vidas. Nós temos mais de 50 missionários espalhados pelo mundo. Arrecadamos, acho que talvez seja a segunda igreja que mais arrecada em Brasília, entendeu? Igreja antiga, tradicional, mais de 50 anos. Mas eu fico pensando, né, muitas vezes, comigo e com alguns irmãos, né? E aí, né? Se Jesus viesse hoje, você me diria a mesma coisa para a minha igreja, né? Olha, vocês acham que são ricos, independentes, que têm tudo, mas vocês são pobres, miseráveis, né? E vou vomitar vocês. Essa palavra é muito forte, gente. Jesus chegar para você, uma igreja, vou vomitar, mas senhor, nós estamos fazendo um monte de coisa aqui. Vem cá, senhor, acho que o senhor não está sabendo o que a gente está fazendo, né? Estou fazendo isso. Olha o nosso relatório aqui, estamos ajudando o A, B, C, o D. Tá? Vou vomitar vocês. Nosso ativismo, né? Entendeu? Isso, né? Então a gente acha que compra Deus, a gente acha que compra as pessoas, a gente acha que compra a salvação, né? Voltando, nós estamos no mês da reforma, e um dos grandes pilares da reforma foi isso, né? Contra a compra da salvação, que era o que era pregado na Igreja Católica. Mas muita gente faz isso, de outras formas, de maneiras mais sorrateiras, né? A gente como que quer comprar e quer mostrar uma imagem daquilo que Cristo não quer, sabe? Então que a gente tenha cuidado
o nosso coração orgulhoso, porque se a gente não for não frio, né? Quem dera eu e você sejamos frios, estejamos refrescando a vida de alguém. Ele falou aqui desse casal, coincidentemente eu tive discipulando um casal lá em casa esse final de semana. A pessoa foi para lá, um casal muito amigo, meio da minha esposa, e começou a falar um monte de coisa e tal. Sabe quando a pessoa vem e quer colocar a culpa em todo mundo? Aí você fica só ouvindo, né? Aí você abre a palavra, foi até em Gálatas, e eu acho que ela saiu lá diferente. Tentei mostrar para ela que o erro estava com ela, não estava nos outros. Apontando, o pastor, não sei o quê, sabe? Falando, aí você vem para a palavra, né? Porque senão eu ia ficar na carne. E a pessoa que estava precisando da palavra dizer que o problema estava com ela, né? Então que Deus nos abençoe, continue nos falando, e que não sejamos como Laodiceia. Amém. Amém. Obrigado.